Gente, eu creio que vocês já leram na Folha de São Paulo uma moça, eu ia falar uma moça, mas agora ela já cinquentou, né? Já não é mais uma moça, ela já tá uma senhora. Aliás, tá uma senhora que precisava, né? Se eu fosse ela, dava uma recalchutada, né? Porque ela tá caída. Ela tá caída. Acho que a Luana Piovani precisa falar pra ela. Ô Marilis, Jorge, dá uma recalchutada aí, meu. Né? Porque tá feio, ela tá horrorosa. Não pode aparecer. Né? Porque ela é... A não ser que ela fosse uma pessoa, né, menos chata. Então, quando você é uma pessoa simpática, você não precisa fazer plástica. Mas quando você é chata que nem ela, chata pra caralho, tem que fazer. Tá horrorosa. E ela tá mais horrorosa ainda por conta que a personalidade dela tá piorando. Primeiro ela falou que o exército de Israel era um exército moral, né? O exército de Israel mata criança e virou um exército moral. Agora ela vem com um papo que, olha, sinceramente, dá vontade de falar, dá vontade de ir na casa dela e falar, ó, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Você quer o quê? Você quer aparecer? Né? Porque ela veio culpar o Lula e o governo por negligência em relação ao Silvio Alpeide Empáfia. Em outras palavras, ela está dizendo que sabiam de tudo já há quase um ano e não fizeram nada. Essa mulher, se ela tivesse um pingo de juízo, ela pedia desculpas por esse artigo que ela fez. Porque não se pode... Gente, o que iria fazer? Hã? Você não pode sair acusando as pessoas. O Lula... Eu não sei se vocês viram aqui. Não é que eu queira defender o Lula, é que precisa ter bom senso, né? Não pode... Precisa ter bom senso nas coisas. Uma pessoa caída do céu, caída de um outro planeta, que fala o que ela falou. Porque, vejam, vocês viram aqui, eu passei para vocês várias vezes. Eu passei aqui, eu lembro, episódios onde o Lula tá andando e ele pula o ministro, o Silvio. Ele não quer cumprimentar o Silvio. E o Silvio agarra ele. E ele falando, ai, não tem nada a ver. Professor. Nada a ver o quê? E a Mariana está lembrando que teve xarope aqui que veio falar, ai, professor, o senhor pega no pé dele, não tem nada a ver, nhu, nha, nhé, né? Eu falei, ah é? Não tem nada a ver? Então vocês não conhecem o Lula. Esse cara tem esse cara não é só pelo mau serviço que ele tá fazendo no ministério. O Lula tá com nojo dele. Exato, ele fazia expressão de nojo. O Lula tá com nojo, o Lula não queria apertar a mão dele, de tão repugnante que ficou. Só que o que o Lula ia fazer? Hã? Ia chegar pro cara e falar assim, ó, meu, você tá fora do governo porque você assediou várias pessoas e a ministra. Como? Como que um presidente faz isso sem absolutamente nada na mão? Era só zum, zum, zum. É claro que chegou no ouvido da Janja. É claro que o Lula conversou com a Janja. É claro que todo mundo já sabia isso, meus passarinhos vieram me dizer, e eu recebi e-mail, inclusive de outras pessoas que foram assediadas. Esse cara faz isso há anos. Só que ele era o queridinho da imprensa por conta dele ser identitário. Ele foi protegido, inclusive pela Folha de São Paulo e pela, né? Talvez até pela própria Marilisa, eu não vi artigo dela, mas talvez ela tenha participado do retentismo inventado. Porque veja, a que ponto chegamos? Chegamos ao ponto de um ministro fazer um discurso completamente populista, né? Assediadores, vocês existem e nós gostamos de vocês. Só faltou isso ele falar naquele discurso. Todo mundo existia, todo mundo era necessário. Só que ninguém foi necessário, nem ninguém existiu para ele, só ele. Na verdade, o discurso do Silvio era: Silvio Alpeide Empáfia, você existe e você é necessário para nós. É esse que é o discurso dele. Agora, não tinha um fato concreto com
denúncias concretas. As pessoas estavam com medo de denunciar porque ele, como ele mesmo disse agora, recentemente, ele é vingativo. Ele se vingava das pessoas. Então, resultado, o cara não trabalhava. E o Lula deu a deixa para ele. Falou para ele, ó, o cara é muito acadêmico e tal. Não é que é acadêmico, ele não sabe nada. Ele tem uma tese falsa. Mas o Lula deu a deixa para ele pedir demissão. Depois, o próprio Palácio do Planalto e o próprio Lula fez chegar ao Silvio a questão do assédio. A ponto do Silvio ir para a reunião dos ministros com vídeos gravados, com tudo pronto para a defesa dele. Ele já sabia. Mas o Lula deu a dica para ele, Silvio, pedir demissão. Muito antes, ele não pedia. E ele fez um discurso dizendo que ele era um homem preto, que ele ia governar como branco e ele não ia sair de lá. Que queriam derrubá-lo. Era um grupo, é as forças ocultas do Jânio Quadros. O que ele não sabia, porque o Silvio é um doente. O Silvio é um doente. O que ele faz com as mulheres é uma coisa que é doença. Não é uma cantada. Não é uma cantada chula. Não é um cafajeste que faz uma cantada chula. É um doente. Ele é um cafajeste doente. Por quê? Porque ele quer convencer a pessoa que ele assediou e que ele passou a mão de que não aconteceu aquilo. Teve um episódio agora recente, que foi denunciado. A mulher era amiga dele. Ele enfiou a mão, enfiou a mão no meio das pernas da mulher, apertou. Depois ela era amiga dele, Foi lá. Ela telefonou para ele e falou: olha, aconteceu isso, nossa amizade, Eu acho que... E sabe o que ele fez? Ao invés dele... Não, ele quis convencer de que não havia acontecido o fato. Você já imaginou? Então ele agora, ele fez a mesma coisa. Por quê? Porque ontem saiu uma notícia de que ele mandou uma cartinha para Aniele dizendo: eu quero recomeçar com você. Ou seja, nossa relação não deu certo, vamos recomeçar. Caceta! O cara não se tocou do que ele fez, ele meteu a mão nas coxas da moça, porra. Olha, eu acho que, sabe, não tem cabimento. Não tem cabimento. Agora, o cara tem um monte de denúncia, outras. Então, gente, vamos parar, Agora a Marília Jorge quer culpar o Lula. O Lula foi o único cara que tomou providência rápido, armou, derrubou o cara, porque se ele mandasse embora a própria Marília e a imprensa iam ficar contra o Lula. Ele esperou o cara cair, e o cara caiu. E o Lula não passou a mão na cabeça dele, não. E ainda por cima, hoje o Lula falou claramente. Ele agiu errado de usar o ministério para se defender, porque ele soltou uma nota antes de cair pelo ministério. E, no entanto, vamos ter que aguentar a dona Marília Jorge e o exército de Israel, que é o exército mais moral do mundo, infernizar o nosso juízo. Pra mim não dá mais. Eu vou falar agora, desculpa você, eu vou falar com a Marilis. Eu sei que ela vê os vídeos, meus passarinhos já falaram. Marilis, qual é o seu problema? Por que você não vai fazer uma terapia? Você tá o dia inteiro falando que você não quer ter filhos. Mas o pessoal já escutou isso. Você já fez um artigo, mas você fica repetindo. Tá? Você fica falando o dia inteiro de assédio e patati patatá. Agora o assediador foi punido e você quer culpar o outro. Então qual é o seu problema? Você precisa de uma terapia. Eu estou te dando esse conselho. Você é jovem. Uma pessoa de 50 anos é jovem.
Faz uma terapia, você vai aprender a lidar com você mesma. Tô te falando. Escuta esse professor mais velho de cabelo branco, já até sem cabelo, barba branca. Escuta. Escuta o que eu tô te dizendo. Você tá pegando um caminho que você vai se tornar uma pessoa completamente mais injusta do que você tem sido. E aí, os teus artigos vão ficando cada vez mais ressentidos. Vê se pode. O que você queria que o Lula fizesse antes? Ele fez tudo certinho, ele armou pro cara cair sozinho. O cara caiu. A própria Aniele participou, ela não quis fazer crise no governo. Ela não quis fazer uma crise no governo e na hora certa, depois que o Lula mandou ele embora, aí ela se manifestou. O que você queria, né, era um motivo para você vir falar a favor do Almeida, né? Mas não deu. O governo agiu certo. E olha quem tá falando, hein? Nós que somos crítico de governo pra caramba, estamos falando isso. Então, repensa a sua vida, Marilisa. Repensa, faz uma terapia, tenta ter prazer na vida e não ficar mais, né? Você tá ficando mais amarga do que você era, e olha que você sempre foi meio amarga. Daqui a pouco a gente volta.